Bom dia. E hoje a gente parte para a terceira e última pregação da série que a gente começou sobre as 3 ordenanças básicas, essenciais para a igreja do Senhor Jesus, para a sua igreja. E se o Senhor permitir, domingo que vem a gente volta a Marcos 13. Já ia até falar para vocês estarem lendo, principalmente Marcos 13, está se preparando, vamos aquecendo, voltar aos estudos em Marcos. Então a gente chega hoje à ceia do Senhor e ela nada mais é do que uma continuação do que a gente viu do primeiro. Mateus 28, era isso que a gente estava vendo. Vão, a ordem de Jesus, vão, façam discípulos, batizem, depois ensinem-os a obedecer tudo o que eu lhes ensinei. E a ceia é uma dessas ordenanças de Jesus. Ela entra, é uma continuidade. Eu fiz aqui, deixa eu ver se... Então, a gente viu o evangelismo, foi a primeira da série. Depois o batismo nas águas, foi a semana passada. E hoje a mesa do Senhor. Ela é uma continuação. Gostei do comentário do Erickson. Ele fala assim: enquanto o batismo é o ritual introdutório, a ceia do Senhor é o ritual que dá continuidade ao membro na igreja visível. É interessante, na hora que você estuda a ceia do Senhor, ela é uma das coisas que todo o segmento quase do cristianismo, né, as denominações, todas elas praticam. Se você tem uma coisa em especial que quase todas elas estão unidas, é pela ceia. Então, na hora que você vê uma religião que se diz cristã, mas não pratica a ceia, então você pode ter certeza que ali é realmente uma seita braba, né? Porque todas as ramificações quase do cristianismo celebram a ceia. E, basicamente, na hora que você começa a estudar a ceia, você vê que tem 6 pontos em que quase todos vão concordar, né, nesses 6 pontos. Primeiro, aí, a ceia foi instituída por Cristo, por Jesus. Quem que instituiu a ceia? Foi Jesus. Isso aí ninguém discorda. A necessidade de você praticar ela de novo, não é que nem o batismo, que é uma vez só. Então você repete ela. É uma forma de proclamação. O benefício espiritual para quem está participando. Restrições. Quase todas as igrejas vão ter isso daí. As restrições, quem que pode participar. E a dimensão que eu pus aqui horizontal, a importância da igreja toda, né, na ceia. Não é uma coisa só individual isso aí. Engloba toda a ceia. Você tem esses 6 pontos que geralmente unem todas as denominações sobre a ceia. Você tem 3 pontos principais que vão trazer muita discórdia e discussão. São esses os 3 pontos. O primeiro é a presença de Cristo. Jesus está realmente presente nos elementos, presente físico, está presente espiritual, não está presente de modo nenhum. Quem que pode administrar a ceia? É só o pastor, é só, né, o clero, é só o padre, é só o papa, o cardeal. Quem que pode administrar a ceia? E a eficácia do ritual, né? Qual que é? Todos eles alegam que tem um benefício, mas daí você diferencia qual que é o benefício para o participante. Então, são esses os 3 pontos que trazem mais discussão e mais divisão, né, sobre esse assunto da ceia. Eu dividi o estudo em 7 partes. 7 partes, mas são rapidinhas essas partes. Primeiro a gente vai ver os diversos nomes que tem para a ceia. Segundo vai ser as diferentes interpretações da importância da ceia. Terceiro, o que é a ceia do Senhor? Depois a origem histórica, os participantes, os elementos e, por último, conclusão e observação prática sobre a ceia. Só para vocês saberem onde que a gente está indo, onde que eu estou indo com esse estudo. Então vamos lá para o primeiro. Primeiro, os diversos nomes. Os diversos nomes. Isso é importante a gente já esclarecer, porque às vezes um chama de mesa do Senhor, o outro chama de a ceia do Senhor. Um vai chamar de quebrar o pão. Então as pessoas, mas é a mesma coisa isso? Tem diferentes nomes, mas sempre se referindo à mesma coisa. Então eu pus aqui, o primeiro é a ceia do Senhor, você vai achar isso em 1 Coríntios 11:20. É um título que Paulo dá, a ceia do Senhor. Principalmente no contexto que eles tinham uma ceia antes
da celebração da ordenança, então eles tinham realmente uma ceia, por isso que é chamada a ceia do Senhor. Ou também a mesa do Senhor, 1 Coríntios 10, 21. 1 Coríntios 10, 21. Não precisa abrir, se você quiser só anotar. Partir o pão, Lucas fala partir o pão, ou quebrar o pão, Atos 2, 42. Outro, Eucaristia. Oh, mas isso é católico. Mas vem do verbo Eucaristel, que é dar graças, agradecer. Tem a passagem ali para vocês, Mateus 26, 27, quando Jesus pega o pão, ele agradece, depois parte. Ou 1 Coríntios 11, 24. É daí que você tira o termo Eucaristia. Você também tem um outro título, Festa de Amor, ou Festa de Fraternidade, em Judas. Se refere à ceia em si, mas é aquela festa que eles tinham antes. Eles tinham uma festa antes. Então, você vai achar isso aí, esse nome também. O outro é comunhão, principalmente nos Estados Unidos. Communion, né, que é chamado a ceia. Tem de comunhão. Está ali, 1 Coríntios 10, 16. Então, são todos esses nomes. E se eu falar mesa do Senhor, Eucaristia, a ceia do Senhor, quebrar o pão, vai estar tudo se referindo ao mesmo. Tá joia? Então você tem esses nomes, agora a gente parte para o outro, que é as diferentes interpretações, isso aí é importante. É aí que traz muita contradição, diferença, divisão, as diferentes interpretações. E a primeira que eu vou pôr aqui é da Igreja Católica Romana. E o que marca o entendimento deles? Essa palavra aqui, transubstanciação. O que eles acreditam? Que a hora que seja lá quem for, o padre, o papa, a hora que ele pega o pão e ele abençoa, aquele pão se transforma no corpo de Jesus. A hora que ele pega o cálice, aquele cálice, o quê? Transforma no sangue de Jesus. Então é daí que você tira a substância, ela é transformada, transubstanciação. Então toda vez que eles estão comendo, eles acreditam que aquilo lá é literal o corpo de Jesus, pedaço do corpo. Se não bastasse isso, eles acreditam que toda vez que você celebra a ceia, tem um novo derramar de sangue, um novo sacrifício de Jesus. Então Jesus está morrendo constantemente. Sempre quando eles celebram a ceia, Jesus está morrendo. Que é realmente um absurdo. São vários absurdos, na hora que você pega uma interpretação dessa. Primeiro é levar literal as palavras de Jesus. Na hora que ele fala, esse é meu corpo. Qualquer um ali sabia que ele não estava falando isso daqui é meu corpo. Não, porque o corpo dele está ali. Então, quer dizer, então Jesus é uma porta, Jesus é um caminho, Jesus é uma luz. Que ele se fala, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a porta. Então tem que tomar cuidado, eles interpretam literal isso daí. Quando Jesus diz, esse é o meu corpo, eles acreditam que aquilo é realmente o corpo de Jesus. Não. Jesus está lá em cima, é uma contradição falar que daí o corpo dele, que está ao lado do Pai, de repente está naqueles elementos ali. Então, essa daí é a primeira. Outra, a luterana. Martinho Lutero, como eu disse aqui domingo passado, a reforma começou e tinha um slogan para a reforma que era Semper Reformanda. Ela começou a reforma na igreja, ela não terminou ali. Era para continuar reformando. E muitos deles continuaram com algumas ideias presas à igreja católica, da onde que eles vinham. E Lutero nunca se desvencilhou totalmente. Então, o que marca... Então você tem a transubstanciação na igreja católica, com Lutero você tem a consubstanciação. Então para ele não é que o elemento se transforma, mas está lá, com. Então está com a substância. Então o corpo de Jesus está realmente com a substância ali, com o pão. Não é que se transforma numa mágica, mas está lá. Você começar a pensar, dá na mesma. Ele quis mudar um pouco, mas acaba... Então, os mesmos problemas que você encontra com a igreja católica, você vai encontrar com a igreja luterana. Eu pus aí, Jesus se encontra presente com a substância. Então, para ele, o pão permanece o mesmo, que o pão muda, igual na igreja católica, mas a presença de Cristo está lá, está presente lá. A terceira é a interpretação de Calvino, calvinista, alguns vão chamar interpretação reformada, mas tem vários reformadores que não seguravam a mesma
o mesmo ponto de vista. E Calvino, ele acreditava na presença espiritual. Então, no pão e no cálice não é que está a presença física de Jesus, como era com Lutero, mas sim o que? A presença espiritual de Jesus. Pois aqui, Jesus está presente, não numa forma só simbólica, mas ele está presente espiritualmente. Há uma graça especial na ceia. Isso daí seria a interpretação de muitas igrejas reformadas, igreja presbiteriana. Tem ainda um pouco se eu não tomar cuidado do misticismo que estava ainda com Lutero, que nunca se desprendeu, por isso você tem que tomar cuidado ao explicar isso daqui, qual que é a presença de Jesus mesmo ali. É uma coisa diferente, a presença de Jesus está diferente na ceia do que está na pregação da palavra. Isso é importante pensar, interpretar. E a última interpretação de Zwingli, ou zwingliana, que você vai achar. Ele via a ceia realmente como um memorial, uma comemoração, um memorial. E muitas pessoas vão falar assim, não, para Zwingli era uma coisa seca a ceia. Não era seca. Era seca a hora que você compara dele com Lutero. Esse que era o grande problema. Foi o contraste entre Zwingli e Lutero. Eles tiveram um grande debate, os dois. Que Lutero fala, não, esse é o corpo, então quer dizer, tem que estar presente. Zwingli fala, não, o corpo não está presente ali. É um memorial. É até interessante que a hora que você pega a teologia sistemática do Hord, ele fala que a diferença é muito pouca. É até difícil de você achar a diferença entre Zwingli e Calvino. Mas basicamente a diferença é que Zwingli tinha realmente... Tem o poder espiritual da ceia, lógico que tem isso que a gente vai ver, mas não é uma coisa mística. Não é que de repente está o corpo de Jesus ali. A partir dessa daqui, é triste... Uma coisa aqui, qual que é proeminente na visão dele, que era uma forte ênfase no papel do sacramento em trazer a mente. E daqui saíram alguns que daí Zwingli cria na presença de Jesus espiritualmente, através do Santo Espírito na ceia, mas daqui saíram aqueles que falam, não, aqui é só um memorial, não tem de jeito nenhum a presença de Jesus. Foram para um outro extremo. Deixa eu ver se eu tenho... Tanto é que eu pus aqui os cuidados que a gente precisa ter. Alguns alegam que a presença de Jesus está lá. O corpo dele está lá. Daí tem o outro extremo que é o quê? Não, de jeito nenhum. A presença de Jesus não está aí de jeito nenhum. E os dois são errados. Ele precisa tomar cuidado com isso. Esses extremos. Eu pus aqui a visão de que Cristo está presente de uma forma especial e diferente na ceia se baseia no desejo de alguns teólogos em manter as tradições da Igreja Católica. É isso que o Erickson coloca na teologia sistemática dele. Outra fonte de interpretação que Cristo está presente espiritualmente era a tendência ao misticismo. Isso tinha mesmo. Um certo misticismo ali. Jesus está presente de uma forma especial de que não está em nenhum outro lugar na ceia. Mas será? Tem algum lugar que fala isso? Porque Jesus prometeu tal o quê? Em todos os tempos, em todos os lugares com a igreja. Através do Espírito Santo. Mateus 28. Eu vou estar com vocês sempre. A hora que você pega 1 Coríntios 11, que é quando Paulo está falando sobre a ceia, em nenhum lugar ali ele fala que há uma presença especial de Jesus, o corpo de Jesus nos elementos. Não. O que eu acredito é que toda vez que a gente separa um tempo, como é a ceia, para celebrar a morte de Jesus, para lembrar, para proclamar, trazer à mente, ter isso nas nossas vidas, é lógico que vai ter o benefício espiritual. É lógico que vai ter o benefício espiritual. Toda vez que tem disciplina na igreja, essa é uma das únicas passagens que você vê Jesus falando, estarei com você, onde tem 2 ou 3 reunidos, o quê? Ali estarei. E o contexto é disciplina na igreja. Toda vez que vocês chamarem 2 ou 3 testemunhas que estavam lá, viram o caso e falarem para a igreja o que está acontecendo e confrontar o pecador, eu vou estar com vocês. É isso que ele está falando. Eu vou estar com vocês. Aí as pessoas vão para a ceia e falam, não, mas Jesus está de uma... Não, toda vez que você tem disciplina na igreja, você tem uma pregação da palavra, você tem comunhão verdadeira, você tem obediência aos mandamentos de Cristo, eu acredito que tem uma bênção especial.
Mas nada de que seja algo místico, diferente, isso aí eu realmente não acredito. Que haja um misticismo. De repente você come o pãozinho e ali estava o corpo de Jesus. Não, de modo nenhum. Ela tem um papel espiritual, tem uma bênção espiritual, porque você está trazendo a mente, você está separando um tempo, você está tendo um tempo de comunhão, em especial com o Espírito Santo. Isso aí tem realmente bênção espiritual, mas nada místico. Então a gente passa para o outro ponto. O que é? O que é a ceia? O que seria a ceia do Senhor? Eu pus aí, a ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, na qual o participante, pela fé, e fé é essencial. Porque às vezes as pessoas acham que só de você participar do negocinho já comi o pãozinho, teve, parece nova era, teve alguma coisa em... Não. Sem fé, de nada vale a ceia. Você só está comendo um pedacinho de pão e tomando suco. Você tem que ter fé, na qual pela fé a igreja lembra, proclama e celebra a morte de Jesus. O outro. A ceia é um tempo quando os cristãos, como um corpo, são obrigados a refletirem sobre a unidade que deve haver no corpo de Cristo, visto que o corpo dele foi quebrado para a nossa união. Então é um tempo de extrema importância para a igreja refletir na morte de Jesus, na unidade que deve haver. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Eu tenho aqui no telão, NVI, 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26. Lembram da definição? A ceia é uma ordenança de Jesus, na qual o cristão, pela fé, ele proclama, ele celebra, ele lembra a morte de Jesus. E é daí que a gente tira isso. 1 Coríntios 11, versículos 23 ao 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, e o quê? Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês proclamam, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a primeira. A segunda passagem, Lucas. Lucas 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Daí que a gente é um memorial, em memória. Então, dessas passagens, a gente pode tirar o quê? Primeiro, a ceia é uma ordenança. Você tem a ordem de Jesus. Façam isso. Façam isso. O verbo no imperativo, implicando uma ordem. Vocês têm que fazer. Então, a pessoa que não está praticando a ceia, não está participando da ceia, ela está em desobediência ao Senhor. É uma ordem. Então, primeiro, a ceia é uma ordenança de Jesus. Segundo, a ceia é um memorial. Está lá, façam isso em memória. Em memória. É a palavra grega anamnesis, de trazer à mente algo memorial. A definição, eu acho legal a definição do MacArthur, ele fala assim, para o hebraico, lembrar significava muito mais do que simplesmente trazer algo à mente, apenas para lembrar que algo ocorreu. Lembrar verdadeiramente é necessário voltar na mente e recuperar o máximo possível da realidade e da importância de um evento ou de uma experiência. Lembrar-se de Jesus Cristo e de seu sacrifício na cruz é reviver com Ele a sua vida, agonia, sofrimento e morte, o máximo que for possível humanamente. Quando participamos da ceia do Senhor, nós não oferecemos um sacrifício novamente. Nós lembramos o sacrifício dele por nós, que foi uma vez só. É isso aí. A gente volta, esse é o memorial. A gente volta, a gente relembra, a gente vive o máximo possível da situação, lembrando que os evangelhos narram para nós. Então, um memorial de extrema importância, a hora que você pega o Antigo Testamento, o Senhor várias vezes ordena Israel a levantar memoriais.
façam um memorial. Para quê? Toda vez que eles olharem para o memorial, não só para ter na mente, olha, o Senhor fez isso por nós. Não, mas como um testemunho para as pessoas, para eles mesmos. A hora que olharem, refletirem na obra do Senhor e se santificarem, serem fiéis ao Senhor. Então o memorial não é só algo morto, alguma coisa assim, duro, uma coisa... Não, tem vida no memorial. A hora que você olha para aquilo, te traz à mente, você revive aquilo o máximo possível. Além de ser um memorial, a ceia também é uma proclamação, Paulo fala. 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam, katangeló, da onde você tira angelos, de ângelo, de anjo, de mensageiro, e você tem o katá na frente, trazendo uma ênfase, a palavra. Então é pregar de forma precisa, é o sentido. É interessante, então a ceia é uma proclamação. Todo o corpo de Cristo é como se toda a igreja estivesse pregando para as pessoas. É uma pregação. Toda a igreja pregando a morte de Jesus. É isso que Paulo fala ali. Anuncia. Quarto, a ceia é um tempo de refrescar nossa esperança da segunda volta de Cristo. A passagem, ainda 1 Coríntios 11, 26. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É gostoso isso? Durante a ceia, a gente refresca a nossa mente, a nossa alma com a segunda volta de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ainda, o que é a ceia? A gente pode resumir com 4 olhares. 4 olhares que envolvem a ceia. Primeiro, olhar para trás. É um memorial. Então a gente olha para trás, a gente olha para a história, um momento histórico. A morte de Jesus ocorreu, então a gente olha para trás. Pois ali, essa dimensão tem o propósito de relembrar a paixão de Cristo, de tal forma que ele se torna presente para o cristão. Um momento sagrado para agradecer a Deus pela obra redentora de Cristo. Então a gente olha para trás. A gente não olha só para trás, como a gente viu, a gente olha para frente, para a segunda volta de Jesus. Gostei do comentário do Patti, ele fala assim, com essa perspectiva, Maranata seria um modo prático de se começar ou terminar a celebração. Vem, Senhor, vem, Senhor. Então a gente olha para trás, a gente olha para frente, a gente também olha para si mesmo. A gente tem que olhar para si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. Antes de participar da ceia, é uma obrigação do cristão se examinar. Olhar para a sua vida. Como que eu estou? E jamais se achegar à mesa do Senhor de uma forma superficial. Pensando no almoço, pensando no trabalho do dia seguinte. Não. Se examina. Isso aqui muitas pessoas usam numa forma condenativa, trazendo condenação. Eu lembro antes de várias vezes ficar fora da ceia, porque as pessoas falam, tem que se examinar, senão você vai trazer condenação. Então várias vezes eu não participava da ceia. Mas esse não é o objetivo, de modo nenhum. É para a pessoa se examinar, pedir perdão pelos pecados e ir para a mesa do Senhor. Não para tirar a pessoa da comunhão do Senhor. Examine-se a si mesmo. Olha para si mesmo. Pede perdão dos seus pecados, vê como está a sua vida, confessa se tem algum pecado escondido, faz as pazes, você está brigado com alguém, daí você vem para a ceia, não para tirar a pessoa da ceia. Eu lembro de várias vezes não ter participado porque eu achava que não podia participar da ceia. Estou indigno, eu mesmo me auto-julgava, estou indigno para participar da ceia. Não é isso. Mas não é isso que está querendo. Não, você examina para você poder participar da ceia. Não é para afastar. Então você olha para trás, você olha para frente, você olha para si mesmo e você olha ao seu redor. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. 1 Coríntios 10, 17. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, você vê que muito além de só um pedacinho de pão, um suquinho de uva, ou vinho, seja lá, engloba um monte de coisa.
Tem muita coisa, e principalmente o corpo de Cristo. Como que eu estou tratando o meu irmão na igreja? E esse era o grande problema em Corinto. A igreja estava toda dividida. Um falava que seguia Apolo, outro seguia Paulo, outro seguia não sei quem. A igreja toda dividida. Daí chegava na ceia, já tinha divisão. O rico comia, o pobre não comia. É por isso que ele fala, não. Antes de participar, você discerne o corpo. Como que está o corpo? É importante isso. Quantas vezes as pessoas vão celebrar a ceia, você vê a igreja, as pessoas participando da ceia, e logo ali tem pessoa passando necessidade. A pessoa não está nem aí, ela está preocupada com ela mesma. Não. A ceia é para te lembrar que você pertence a um corpo, que o corpo de Cristo foi quebrado para que você pudesse estar nesse corpo. Então você vê as igrejas, pessoas celebrando a ceia e não estão nem aí. Você pode ver, às vezes está o grupo de rico, o grupo de pobre sentado lá atrás, não estão nem aí, estão participando da ceia. Que bênção que tem nisso daí. O corpo dividido, pessoa passando necessidade. Não. Você olha ao seu redor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, a gente pode concluir que a ceia do Senhor é um tempo de extrema importância. É quando os cristãos se reúnem como um corpo para celebrar, proclamar, lembrar a morte de Jesus. E todos os benefícios e as ramificações que tem a morte de Jesus. Origem histórica. Da onde que vem a ceia? Por que a gente celebra a ceia? Eu lembro de uma moça vindo aqui na igreja e a hora que a gente foi ter a ceia, ela fez um comentário para um outro membro. E lá vem as tradições de homens, ela falou. Lá vem as tradições de homens. Quando a igreja ia celebrar a ceia. Mostra o completo engano da pessoa. Não, a gente celebra a ceia porque foi Cristo quem ordenou. Na última ceia dele com os discípulos é quando ele estabelece a ordenança da ceia do Senhor. Então, na última ceia dele com os discípulos, no contexto de Páscoa, é aí que eles instituem essa celebração, essa ordenança que a igreja tem. Marcos, Lucas, Mateus e Paulo, todos eles se referem como a Jesus ordenando, instituindo. Então isso aqui não é coisa de homens, quando a gente pratica o que foi inventado, tradição de homem, de modo nenhum. Foi o que o nosso Senhor criou e instituiu para a igreja dele. O contexto histórico também da ceia é muito importante. Foi durante a Páscoa, e é ali que Jesus revela o sinal verdadeiro da Páscoa, que já estava apontando para uma redenção eterna e espiritual, não a redenção do Egito. Aquilo lá só estava apontando para uma outra redenção. Então a gente celebra, a gente pratica, a gente participa porque o nosso Senhor ordenou, não porque é tradição de homens. Os participantes, quem que pode participar da ceia? Uma boa pergunta. Quem que pode participar da ceia? 1 Coríntios 11, 26. 1 Coríntios 11, 26. Paulo fala assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Se você pegar o contexto, ele fala várias vezes Senhor, Senhor. Então, a pessoa precisa ser um discípulo de Jesus. Ela precisa ter Jesus como Senhor da vida dela para participar da ceia. Então, o que pode participar? A primeira pessoa tem que ser um discípulo para proclamar a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo. Então, primeiro, ela precisa ser um discípulo. Segundo, uma vez que ela faz a profissão que ela é um discípulo, ela é batizada. Então, você não vai achar o batismo como uma ordem na Bíblia, falando, você tem que ser batizado para participar da ceia. Você não acha isso. Mas há uma ordem lógica. A pessoa confessou que ela morreu com Cristo, que ela pertence a Cristo, então agora ela pode participar da ceia, memorial, celebrando, proclamando a união dela com Cristo. Então, apesar da Bíblia não falar de modo bem claro, olha, a pessoa tem que ser batizada para participar da ceia, há realmente uma ordem lógica ali. Ainda em 1 Coríntios 11, Paulo fala sobre discernir. Então a pessoa tem que ter maturidade para entender o que ela está fazendo. Discernimento. Estou proclamando a morte de Jesus. Estou celebrando, estou lembrando. E é por isso que criança não participa, bebezinho não participa. Por quê? Primeiro porque não fez a profissão, não foi
fez a profissão pública de que morreu com Cristo. Segundo, não tem discernimento para entender o que ela está fazendo. E a Bíblia fala que tem que ter discernimento para participar da ceia. Não tem discernimento, não participa. Paulo ainda fala, 1 Coríntios 11, 29, sem discernir. Então tem que ter discernimento espiritual. Paulo fala assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A pessoa tem que ser cristã, tem que ter nascido do Espírito para poder discernir o corpo. Então, o incrédulo não participa da ceia. Olha só, a pessoa que não é cristã, é ótimo que ela assista a ceia, é ótimo que ela veja a ceia, mas ela não deve participar. Bem lógico isso. Às vezes as pessoas ficam com vergonha. Mas trazer um visitante, ele vai ver a ceia. É ótimo que vejam. É uma proclamação, Paulo fala. Na hora que a pessoa olha e vê a gente proclamando, não tem nada místico, não tem nada de nova era, ou não tem nada do que a igreja antiga foi acusada, de canibalismo. Então é bom que vejam. Assistam, olha o que a gente está fazendo. A gente está relembrando, a gente está celebrando, a gente está proclamando a morte do nosso Senhor e Salvador. O mesmo para a criança. A hora que a gente fala para dela. Isso aqui a gente está celebrando a morte de Jesus. Vai chegar um dia, se o Senhor quiser, que você vai poder participar disso. Então a ceia deve ser celebrada pelos discípulos de Jesus, que já professaram publicamente, por meio do batismo, sua morte e ressurreição com Jesus Cristo. Incrédulos e crianças não devem participar, mas são muito bem-vindos a assistir à ceia. Nada é dito na palavra de Deus sobre quem que pode distribuir ou quem que... Não tem nada disso. Olha, tem que ser só o pastor da igreja que pode. Ou tem que ser só o padre. Não tem nada disso na Bíblia. Os elementos. Quais são os elementos que tem na ceia? Basicamente e essencialmente são 2 elementos. O primeiro é o pão. Lucas, todos os relatos você vai ver que Jesus, quando ele quebra o pão, ele fala, esse é o meu corpo. Então o simbolismo do pão é o corpo de Jesus. Aquele corpo perfeito, obediência perfeita, santidade, quebrado por nós. Esse é o simbolismo. Da hora que você parte o pão, da hora que você pega o pão, você lembra daquele corpo de Cristo. Meio pelo qual nós fomos justificados. Pela perfeita obediência de Jesus, pela santidade de Jesus. Então a gente celebra a morte de Jesus, o corpo dele sendo quebrado. Algumas pessoas vão argumentar que tipo de pão que tem que ser? Tem que ser pão sem fermento. Porque Jesus, na ceia, comeu pão sem fermento. Não, isso aí não importa. Não importa. Em nenhum lugar a Bíblia fala que tem que ser pão sem fermento. Se for pão de cachorro-quente, pão de hambúrguer, pão francês, não tem problema. O que importa é o que? É ser o pão. O que importa é o que aquilo representa. O que aquilo está trazendo para você. Não ficar discutindo se tem que ser pão com fermento, pão sem fermento. O segundo elemento essencial é o cálice. Jesus é interessante. Alguns vão falar, tem que ser vinho porque Jesus bebeu vinho. É interessante que ele fala, pode depois ver em Lucas, ele fala o fruto da vinha, da videira. O fruto da videira. Então não tem, eu acho que pode ter essa flexibilidade, se é suco de uva, se é vinho doce, se é vinho amargo. Cada um. Mas eu acho que o fruto da videira é o essencial, para relembrar, ver o sangue, é isso que Jesus fala, que o cálice representa o sangue da nova aliança, ratificando a nova aliança. Então se é suco ou vinho, suco de uva, vinho, não tem problema. O que importa é o que aquilo está proclamando, lembrando, representando, que é a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro derramado por nós. É isso que é o importante. O grande problema hoje em dia, e está virando, é absurdo. As pessoas agora querem fazer ceia comendo Doritos ou cachorro-quente e bebendo Fanta, Coca-Cola, para ser legal. Não, isso aí é viajar bem longe, Vi isso em igreja, foi aquilo que eu falei, tem igreja fazendo batismo em toboágua, pulando de prancha. Você vê essas igrejas agora fazem a ceia do Senhor com Fanta laranja, Coca-Cola ou Fanta uva. É a coisa mais ridícula. É profanar a ordenança do Senhor.
É não levar a sério isso. Então você vai algumas pessoas querendo fazer a ceia com pizza, cachorro-quente e Pepsi. Para com isso. Isso aí é sair totalmente do contexto da palavra de Deus. Basicamente é isso. E agora a gente entra no fim. São as conclusão e observações práticas que a gente pode tirar da ceia. A primeira que eu pus aqui é a frequência da ceia. Com que frequência que a gente deve celebrar a ceia do Senhor? E até aí eu vejo que tem uma flexibilidade na palavra. Paulo fala, porque sempre que comerem deste pão, sempre que comerem. Então pode ser uma vez, algumas igrejas vão celebrar todo domingo, outras igrejas uma vez a cada 2 semanas, algumas igrejas como a nossa uma vez por mês, outras uma vez a cada 2 meses. Tem igreja que celebra uma vez a cada 6 meses. Tá? Eu acredito que tem uma certa flexibilidade. Eu acho que uma vez por mês para a gente está bom. O papel que ela tem, o quão precioso ela é naquele dia para a gente. Tem igreja que celebra todo domingo. Gostoso. Então não tem uma ordem bem específica. É bem interessante que Atos 2, versículo 46, Lucas fala assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas. Então o que parece é que toda vez que eles se reuniam, eles partiam pão. Então toda vez que se reuniam, partiam pão. Segunda, terça, quarta, quinta, seja lá o dia que eles se reuniam, eles partiam pão. Depois em Atos 20, versículo 7, ele diz assim, já tem uma mudança. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Aí você já tem um outro esquema, que daí é uma vez por semana. Então você não tem uma ordem, tem que ser todo domingo, todo dia do Senhor. Não. Tem uma certa flexibilidade. Refeição e a ceia. Por que a gente tem uma refeição aqui? Por que a gente tem um almoço junto? É ordenado na Bíblia? Não, de modo nenhum. Mas eu acredito que a ceia ela foi instituída numa ceia, numa refeição. Eu acho que é preciosíssimo o tempo que a gente tem de estar como família, reunido, poder comer junto, estar um tempo junto um com o outro. Eu acho que tira a superficialidade da igreja. É um tempo que a gente passa 3, 4 horas juntos, conversando, conhecendo um ao outro, sabendo as necessidades um do outro. Então, por isso que a gente tem a refeição. Tem um comentário bem interessante. Diz assim, é importante estabelecer a ceia do Senhor no contexto das refeições no Antigo Oriente. Para a pessoa no Oriente, toda refeição é uma garantia de paz, confiança e irmandade. Comer com alguém é uma comunhão de vida. Assim, comer ou partilhar uma refeição com alguém tinha muito mais importância do que apenas satisfazer o próprio apetite. Até hoje, o convite, vem jantar em casa ou vamos sair para comer, inclui um desejo de curtir a refeição e a amizade também. É verdade. Então, se olha, ainda mais o contexto no Antigo Oriente, toda a refeição ela tinha um simbolismo de amizade, de unidade. Eu acho interessante isso. É um tempo mais profundo nosso, sai um pouco da superficialidade. A gente pode comer comida diferente um do outro, conhecer um ao outro. É por isso que a gente tem o almoço aqui. Na igreja primitiva, provavelmente eles se reuniam no fim da tarde, eles tinham a ceia, eles comiam antes de ter o quebrar do pão. É por isso que, na hora que você lê em 1 Coríntios 11, Paulo fala, tem gente chegando, comendo tudo, bebendo tudo, e os outros, quando chegam, não tem mais nada. Então, provavelmente alguns ricos já estavam comendo tudo e não tinha para o pobre. É que nem você chegar e o rico só come a picanha, o bife de chouriço e largar, o pobre não pode experimentar a picanha. Às vezes é o único tempo no dia dele que ele podia comer uma refeição sadia e não estava podendo comer. Por isso que muitos ali estavam ficando doentes e morrendo. Porque talvez era a única oportunidade que ele tinha de comer uma refeição boa. Eles não estavam tendo essa oportunidade. Ceia também celebra a nossa união com Cristo. A hora que você pega aquele pão, o cálice, é isso que a gente está celebrando. A nossa união com Cristo. Deixa eu ver se eu tenho.
passagem aqui, 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Na hora que a gente pega o pão, não é só um pãozinho, a gente está celebrando a nossa união com Cristo, a nossa morte com Jesus, a nossa união com os sofrimentos de Cristo. É isso que as pessoas não gostam muitas vezes, mas é. A gente está celebrando toda a nossa união com Cristo. A gente é justificado por causa disso. Outra, a ceia celebra também a nossa união, não só com Cristo, mas como consequência com o corpo de Cristo. Então tem esse aspecto horizontal que a gente está celebrando a ceia. Você tem todo o corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 17. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Por isso que Paulo fala, examine-se a si mesmo, vê como você está se comportando na igreja. Discerne o corpo. Não vai participar da ceia amargurado, brigado com o irmão, em divisão. Porque isso aí é contrário à proclamação da ceia, que o corpo de Cristo foi quebrado para trazer união. É contrário ao amor de Cristo, que foi demonstrado através da sua morte na cruz. Então, antes da ceia, examine-se a si mesmo. Se tiver algum problema, pede perdão, conversa com a pessoa, não vai participar da ceia amargurado com o irmão, brigado com o irmão. É um ótimo tempo para acontecer reconciliação. Outro ponto importante da ceia. Ela alerta contra a idolatria. 1 Coríntios 10, 21. 1 Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O contexto em Corinto é que eles se diziam cristãos, participavam da ceia do Senhor e ao mesmo tempo eles iam celebrar as refeições pagãs dele, para adorar os deuses romanos. É isso que Paulo está falando. Não, você não pode fazer isso. Você participa da mesa do Senhor e da mesa do Senhor. E a gente pode trazer isso para o nosso contexto. Quando eu me achego à mesa do Senhor, eu me achego à mesa do meu Senhor ou me achego à mesa de Jesus com os meus senhores governando a minha vida? O que tem no meu coração? O que eu estou trazendo para a mesa do Senhor? Ele é realmente meu único Senhor ou eu estou trazendo outros senhores? Não alerta. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Corta a idolatria, pede perdão. Outro ponto importante da ceia. A ceia e o teste interior. É como uma consequência da idolatria, aquele ponto ali acima. Examine-se o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então o cristão é convidado, ordenado por Jesus a examinar a si mesmo antes de participar da ceia. Como é que eu estou vivendo para o Senhor? Eu estou celebrando isso de uma forma hipócrita ou realmente há no meu coração a paixão pelo Senhor, paixão pela igreja? Jamais participar de forma superficial. Examine-se a si mesmo para não participar de forma superficial. O que você mais tem hoje em dia é superficialidade na participação da ceia. A pessoa não está nem aí. Ela só está fazendo aquilo porque é como se fosse uma obrigação religiosa. Não. Examine-se a si mesmo. Reflita. E o último, a ceia é uma proclamação. E isso eu acho maravilhoso. É uma parte que toda a igreja prega junto, unida, proclamando a morte do nosso Senhor até que Ele venha. É a morte, ressurreição do nosso Senhor. Então, que maravilhoso aquele copinho, aquele pedacinho de pão. Quantas verdades, quantas bênçãos espirituais há por detrás daquilo. Às vezes a gente participa da ceia e esquece da profundidade, da importância que há nessa ordenança de Jesus. Pois aqui, quão maravilhoso é participar dessa extraordinária ordenança. Ela não é ordinária, ela é extraordinária, essa ordenança. Quão precioso é poder separar um tempo todo mês para juntos, como um corpo,
olharmos para o pão e para o cálice e lembrarmos do corpo de Cristo que foi quebrado naquela cruz, para que nós pudéssemos ser unidos ao Pai. Quão maravilhoso é separarmos um tempo todo mês para sentarmos à mesa do nosso Senhor, proclamar nossa união com o nosso Senhor, seus sofrimentos e o seu corpo. Olha quanta coisa que tem. A gente pode ser grato durante a ceia. E a gente vai celebrar a ceia hoje. A gente vai ter domingo que vem também. Mas eu acho importante isso. Porque eu falei, não tem uma ordem na Bíblia. Você tem que fazer uma vez por mês, você tem que fazer todo domingo, não. Eu acho importante a gente participar hoje, refrescados, lavados pela palavra, relembrados do qual que é a importância da ceia. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai celebrar, a gente vai proclamar e a gente vai relembrar a morte do nosso Senhor. Amém?